Fala, meus brutões! Seja bem-vindo no outro lado, onde a gente vai viajando e explorando as trilhas vastas da sua mente. Com o quê? Com duas pernas e uma grande vantagem de correr. Gente, estou aqui com uma grande figura na nossa comunidade de trail. Um cara eu tenho muito respeito, é o Eduardo Saliba. Eduardo, tudo bem? Tudo ótimo comigo, graças a Deus. Cara, você viajou no outro lado uma vez com. A gente estava falando sobre sandália, com Victor, se não me engano, tipo 1 ano e meio atrás. Não sei como você nunca apareceu no podcast com outros assuntos, mas, cara, eu estou animado a explorar muitas coisas com você agora sobre nossa comunidade de trail, seu papel nessa comunidade, que acho que você tem um papel muito importante, e essa coisa de atitude e hábitos também, nessa ideia de treinar hábitos novos. Eu tenho muitas coisas, eu já aprendeu com você sem você tentando me ensinar. Então, eu quero explorar tantas coisas com você, irmão. Mas para começar, nossa, eu acho que nosso primeiro encontro, 2015, 2014, foi, acho que foi uma prova de bro, se não me engano, né? Foi, não, 2016 por aí. Eu- 16, deve É, ser. deve ter sido por aí. Na provinha, no entorno ali de Belo Horizonte. Isso, quando o É, bro tinha esses tantas provas de trail nessa região. sim. Mas, cara, tipo, quem foi você nessa época? Quem é seu background? Como você chegou dentro dessa comunidade de trail e ultra? Eu fico brincando porque eu participo de corrida e de montanha muito antes de eu saber que isso era um esporte. E eu venho há muito tempo correndo na montanha, mas numa viagem que eu fiz na Europa, eu passei de avião muito próximo do Mont Blanc. E eu lembro que quando eu abri a janela e eu vi aquele visual do Mont Blanc, eu falei assim, que lugar é esse, sabe? Se eu pudesse, eu tinha pulado do avião ali. E eu comecei a pesquisar mais sobre, e eu descobri o Mont Blanc. Até então eu nem sabia o que era. E aí eu queria começar a procurar as melhores maneiras de explorar aquela região. E entre todas as boas maneiras que eu vi, a melhor era o Tour do Mont Blanc. E a forma mais rápida de fazer era fazendo o TMB. E foi a primeira prova que eu ouvi falar de trail até então, foi o TMB. E pronto, que é só me cadastrar lá e corro ela. Só que aí eu comecei a cair naquela burocracia, que tem que juntar os pontos, que tem que fazer alguma coisa. Aí eu falei, pô, então vou juntar os pontos. Aí eu comecei a pesquisar as provas no Brasil que mais davam pontos. Aí eu escutei falar da BR, da UAI, dessas provas de longa distância. Aí quando eu vi lá, tipo, 250, cento e tantos quilômetros, eu acho que eu consigo correr essa distância. Eu já vinha de uma temporada muito grande, correndo quase 50 quilômetros por dia, aí 200 e poucos quilômetros, tipo assim, eu faço. Aí eu estava tentando me cadastrar na UAI, nessas provas grandes, para juntar os pontos o mais rápido. Só que eu também não podia participar delas porque eu não tinha nenhum histórico de treino. Eu não tinha como provar que eu conseguia correr. Aí eu comecei a buscar algumas provinhas menores para me conseguir ir subindo até elas. E foi aí que eu entrei no treino. E de fato eu entrei no treino sem ter a menor noção do que era. Eu lembro que lá atrás, quando a gente conheceu, eu corria de pijama, porque era uma roupa muito mais confortável que eu tinha. E as minhas coisas que eu queria, tipo água, eu amarrava numa canga, dava nó nela, amarrava ela em volta do pescoço e era assim que eu corria. Aí a primeira vez que eu vi o Valmir, se eu não me engano, tipo assim, mochilinho no esquema, um monte de coisinha, eu falei, porra, aí eu comecei a ficar meio encantado com o esporte. Foi onde que eu fui conhecendo ele. Eu acho que ele foi quem me trouxe mais bagagem sobre o treino, né? Me passou alguns equipamentos. Aí eu comecei a correr buscando essas provas. No final das contas, eu corri essas provas, consegui correr algumas provas que juntavam 6 pontos, juntei os pontos do TMB que precisava, mas na época eu já estava em outra vibe, do emprego, outros investimentos, então não estava muito na cabeça de gastar tanta grana para ir para lá. E acabou que eu nunca mais fui lá, sabe?
Só que aí eu fiquei dentro do trail run, comecei a fazer algumas provas, as provas do Bro, as provas que tinha mais perto, as APTR na época, e fui participando de um monte de prova. Só que quando eu perdi esse desejo pelos pontos para ir no TMB, começou a perder um pouco o sentido de ficar correndo tão rápido na montanha, já que eu prefiro ir mais devagar. Eu gosto mais de ir devagar do que ir rápido, sabe? E aí eu larguei, parei de competir e agora, esse ano para cá, eu voltei a participar mais das competições, mas por outros lados, por outros meios, sabe? Mas, se não me, seu background, você estudou o quê? Você estudou, tipo, educação... O que você estudou para chegar nesse ponto? Você é um cara que tem tanto fitness e... Eu estudei educação física Uhum. e depois eu fui fazendo algumas pós-graduações, pós-graduei em treinamento. E o maior motivo de eu começar a fazer educação física era, de fato, montar os meus próprios treinos. Porque era meio estranho quando eu chegava nas academias para treinar. Eu treino, acho que desde os meus 12 anos em academia. Chegava para o educador físico e falava assim, cara, eu quero treinar para conseguir passar 3 dias correndo direto. Todo mundo fala assim, é louco. E foi assim durante os primeiros anos de treino. Aí chegou no ponto que eu pensei em estudar educação física para montar os meus próprios treinos. Eu já trabalhava com meu pai, falei, é ali mesmo que eu vou ficar. Só que quando eu comecei a estudar educação física, eu gostei pra caramba de estudar. Eu nunca gostei muito de estudar, sabe? Eu nunca consegui ficar muito dentro de uma sala de aula, essas coisas. Mas a educação física me encantou. Aí eu comecei a estudar cada vez mais educação física. Comecei a aprender algumas coisas novas, interesse em passar para outras pessoas, comecei a trabalhar com educação física. E logo no início eu já entrei para dentro de uma academia, que era, até hoje, é um dos lugares que eu mais gosto de ficar. Entrei para dentro da academia e comecei a trabalhar o dia inteiro dentro da academia. E foi até eu comprar a academia. Aí depois que eu comprei, de fato, eu passei a morar aqui dentro. Então, eu fico praticamente o meu dia inteiro aqui dentro. Saio algumas partes, mas fico muito aqui. E trabalho com isso aqui dentro. Eu ainda não entrei muito na onda do online, porque aqui dentro já me toma muito tempo, mas fico aqui trabalhando praticamente o dia inteiro com a educação física, sabe? E o que você acha que foi que te pegou tanto? Você falou que você não gostava de estudar, mas quando você entrou em educação física, o que você acha que foi olhando para trás? Eu acho que uma das coisas mais sensacionais que existe é a quantidade de opções e de possibilidades que o corpo humano nos permite. E começar a aprender como guiar essas possibilidades começou a me encantar. Então eu não gostava de estudar, mas não gostava de estudar português, matemática, geografia, história, aquele negócio numa sala pequena, fechada, com muita gente. Não era um ambiente que eu me sentia muito confortável. Mas a partir do momento que eu comecei a aprender mais sobre o corpo humano e comecei a perceber que algumas coisas davam para ser modificadas com a junção de hábitos, com a soma de hábitos, eu comecei a ficar um pouco mais encantado, porque a educação física é tão complexa e tão simples ao mesmo tempo que dá uma vontade de ficar estudando quase que o tempo inteiro, porque você acaba passando isso para os outros, você aprende muita coisa no processo, e de fato foi isso que eu acho que me encantou na educação física, que é o que me encanta em estudar a educação física. É a quantidade de possibilidades que o corpo humano permite e achar os botõezinhos certos para chegar em cada lado é extremamente interessante, sabe? E sua academia, o Quali Center, como você ia explicar? Porque academia é uma palavra muito vaga hoje em dia. Pode ser um lugar cheio de peso, cheio de coisas para levantar, pode ser só uma sala com nada, pode ser um lugar no parque funcional. Como você ia explicar sua academia para pessoas? Cara, academia é um dos lugares mais gostosos que tem na cidade. A gente está no centro da cidade, porém é um terreno de uma família muito grande que tem aqui na cidade. O herdeiro principal morreu, largou para mais um monte de gente, então é um terreno que ficou muito tempo parado. Então são mais ou menos 10 hectares de área verde no centro da cidade,
A academia fica no meio dessa área. Então é igual entrar num universo paralelo mesmo. Você sai do centro logo ali, a hora que você entra para dentro aqui, já é muitas árvores fechando aqui. A academia, ela é igual um sítio, então ela tem janela em volta toda. Eu acho que não tem nenhuma janela dela que não tem uma árvore entrando para dentro dela. A gente tem uma quadra aqui do lado de fora também. Não sei nem se fica escutando o pessoal que joga peteca ali. E, e tem espaço de terra, ela é muito aberta. Tem os equipamentos de musculação, igual tem na maioria das academias. Mas é um ambiente muito gostoso, sabe? É bem gostoso ficar aqui dentro. A gente tem muitos alunos que ficam aqui 3, 4 horas. Muitos. Esses da noite mesmo, chegam aqui 6 horas da tarde e vão embora 9 horas da noite, a maioria deles. E é mais tipo tem prática, tem pilates, tem quais tipos de aulas você tem aí? A gente tem musculação. Uhum. Lá atrás, quando eu comprei a academia, ainda tinha dança, tinha luta, mas eu gosto muito das tribos, sabe? Eu gosto muito da tribo da musculação. Então eu fui expandindo a sala de musculação e no final das contas foi acabando os espaços para ter outras modalidades. Então a gente tem uma sala de musculação aqui dentro. E tem uma quadra de peteca, mas que fica liberada para os alunos que eles garram na peteca e jogando os que não gostam da musculação. E, cara, dentro de tudo essa apresentação, eu acho que muitas pessoas vão te conhecer como o cara de sandália. Pode explicar um pouquinho sua história com sandália e porque você, eu acho que você, eu gostaria, o cabo ou rabo, eu gosto do outro lado, você sorrindo. A gente vai entrar isso muito, né? Mas a gente tem que começar com o rabo agora, os pés. Tipo, como entrou sandália e por que você vai correndo de sandália? O Valmir está até aqui comigo desse para trás, ele lembrou uma coisa. Há muito tempo atrás, acho que em 2011, 2012, eu corri a maratona do Rio de Janeiro e conheci o Giliard lá na maratona. Eu lembro que a gente conversando, tipo assim, eu estava querendo fazer um abaixo de 3 horas, e estava todo da panca, aí eu conversando com o Giliard, quanto tempo que você pretende terminar essa prova? Eu, tipo, 2 horas e 20. E 2 horas e 20. E aí eu conheci ele. No final ele fez uma trovaça também, eu nem consegui fazer sub 3. E a gente foi conversando, ele me chamou para ir para Bombinhas. Aí foi em 2012, foi a primeira prova de montanha que eu fiz, que eu nem sabia como que funcionava. E corri a prova de Bombinhas, a K42 na época. E eu lembro que deu a largada, eu também nem sabia o que era prova de montanha, já saía a milhão, eu já sabia que ele ia ganhar a prova, porque já tinha ganhado quase todas que tinham tido até então, e saía a milhão por hora. Cara, num pouco para frente, eu lembro que eu estava descendo uma ladeira, e de repente eu escuto um passo batendo forte atrás. A hora que eu olhei para trás, eu vi uma cepa do negão, de sunga, five finger, descendo a ladeira. Que foi o tempo de eu dar um pulo pro lado, ele passou igual um avião, porque assim, porra, sabe aquele negócio que ficou parecendo até meio surreal? E como ele estava praticamente pelado e com uma five fingers, coisa que mais puxou para five fingers. Que pô, que calçada é esse? No final da prova, até conheci a do Daniel Maia. Chegou lá na frente, deixou muito para trás. E eu perguntei ele da Five Fingers. E foi a primeira vez que eu fiquei encantado com isso. Numa outra vez, eu acabei comprando uma Five Fingers. Eu descobri ela e comprei. E eu corria com ela muitas vezes. E uma outra, muito tempo depois, eu correndo na Irlanda, eu lembro que alguém me parou numa trilha. Cara, que legal! Eu sou não sei o que ajuda com isso aqui, e me apresentou a Luna Sandals. Eu falei, ótimo, já tinha algumas coisinhas, algumas queixas que eu tinha da Five Fingers, que eu achava que não era o melhor calçado ainda. E aí eu experimentei a Luna Sandals. E quando eu experimentei, eu falei, poxa, é esse? Resolveu, sabe? E aí eu comecei a construir algumas sandálias para mim também, para experimentar, mas eram muito menos confortáveis do que a Luna e ainda arrebentavam com poucos quilômetros, dava 100 quilômetros, arrebentava, enquanto a Luna durava mais. Então eu comecei nessa
e fui acostumando com a Luna Sandals mesmo, que é o que eu uso até hoje. Eu não sabia, foi pelo o Daniel. É engraçado disso. Que Foi o coisa. primeiro contato que eu tive com um calçado minimalista mesmo, sabe? Foi ele descendo a ladeira a milhão por hora. Cara, uma coisa, já sendo seu amigo, mas essa coisa de seguir seus próprios amigos na Insta, sempre é uma coisa. E eu acho que de vez em quando a gente ia falar sobre isso, mas eu tava assistindo você durante a pandemia, experimentando, como tantas pessoas, experimentando coisas diferentes, tentando achar uma coisa. Você fez vários lives diferentes, você fez estilos de vídeos diferentes, mas essa última ano você começou a fazer tipo um seriado de vídeos mais, vamos falar bem honesto, mais profissional. Pode explicar isso? É uma coisa de remarketing? Que foi esse projeto e como que é esse processo? Porque eu estou percebendo que você está ficando um pouquinho mais claro de expressar suas ideias. E essa prática, eu acho que você vai descobrindo muito sobre si mesmo. Então, como que é esse processo? Por que você começou a fazer isso? E o que você está aprendendo durante esse processo? Eu acho que assim, o Instagram é uma janela que a gente tem para o mundo muito grande, né? É muita gente que visualiza algumas coisas que a gente posta algumas coisas, ninguém às vezes quer mostrar isso para alguém, visualiza pouquinha gente, às vezes joga uma coisa lá, tipo, vai para um monte de uma galera. Então, eu acho que assim, o Instagram é uma oportunidade que a gente tem de tentar fazer alguma coisa diferente. E eu, desde sempre, eu venho experimentando um monte de coisa nova. Acho que a minha vida é um pouco assim também, a cada fase da minha vida. Eu cismo de ir postando alguma coisa, quanto eu mudo. E de um tempo para cá, eu vim recebendo uma cobrança grande que eu postava pouca coisa. E de fato eu tenho um pouco de preguiça de ficar tanto no telefone, sabe? E eu ia postando cada vez menos. E aí tinha época que eu cismava, eu pegava o telefone, postava um monte de coisa, tinha época que eu parava e largava para um lado. E aí eu resolvi contratar uma pessoa para me ajudar com isso. Então, eu contratei um cara que vinha aqui e fazia as gravações, punha a câmera, sentava para preparar esse tipo de conteúdo aqui para mim, fala alguma coisa sobre isso, o que, que você quer falar, e começou a profissionalizar de fato, que aí me obrigava a fazer. Eu fico brincando com ele porque eu nem gosto muito de fazer essas aulinhas, não é muito minha vibe, sabe? Não vai fazer sim, porque aqui, ó, juntei isso aqui que o pessoal lá na academia perguntou e fala sobre isso aqui agora. E aí me deixava naquela posição. E eu gosto muito de imagem, eu gosto das imagens bonitas. Então eu comecei a pegar por conta própria mesmo algumas imagens de montanha e ir colocando, tentando expressar as minhas ideias. Só que agora, com o toque do Udo, desse cara que me ajuda, ele deixa a aparência do negócio ali muito mais séria. Ele já colocou o negócio da cor, já separa as capas. De vez em quando eu posto alguma coisa por conta própria e me dá um, cara, o que é isso aqui? Isso aqui não tem nada a ver, não. Então ele vai me ajudando a ajustar o Instagram, sabe? Mas às vezes quando eu não sei como é o processo entre vocês dois, mas às vezes quando você está meio forçado de escrever suas ideias, nesse caso preparar um roteiro, fica mais claro para você também. E tipo, às vezes você nunca pensei de explicar isso antes, ou eu nunca pensei como, você vai falando muito sobre hábitos, atitude. Então, tem coisas que você está aprendendo durante esse processo também? E claro, é bem difícil falar da internet, porque a internet é uma porta muito aberta, né? E acaba influenciando gente muito diferente. E normalmente eu tenho um pouco de receio de ofender uma pessoa sem nem saber que está ofendendo essa pessoa. Então eu fico um pouco constrangido com isso. Mas eu também percebi que, tipo assim, o Instagram é meu, cara. É as minhas ideias que vão colocar ali. Se você não gosta das minhas ideias, o melhor que você faz é seguir outras pessoas que você goste. E não ficar ali. Aí eu comecei a travar um pouquinho, comecei a falar um pouco mais.
Mas, de fato, eu acho que a parte central da minha ideia no Instagram é mostrar que, às vezes, um hábitozinho bem pequeno pode fazer uma puta diferença com o passar do tempo, se ele fosse acumulando. E então eu comecei a falar um pouco mais sobre isso. Eu tive outra época que eu passava mais exercício, mas eu não acho que o exercício por si só salva. Eu acho que o exercício, como uma mudança de atitude, salva. Então, eu tento passar um pouco mais para algumas pessoas que, às vezes, um pouquinho de coisa que começa a fazer de forma repetida, no passar de um tempo, aquilo pode causar uma grande mudança. E como eu trabalho aqui, de fato, porque o meu Instagram tem dois tipos de público muito distintos. Tem o público de montanha, que está lá acompanhando as aventuras de montanha mesmo, e tem o público da academia, por exemplo, que às vezes tem uma dificuldade danada de manter uma constância de treino, faz alimentação, ainda não pegou o jeito de como que vai ajustar aquela alimentação, aquelas ferramentas. Então eu tento fazer um conteúdo que abrange mais ou menos esses dois públicos. O Instagram fica meio assim, falando de sedentarismo no dia e cacetado na montanha no outro, mas acho que a minha vida gira um pouco em torno disso, sabe? De muita montanha, muito tempo aqui dentro da academia. Eu trabalho com muita gente que tem dificuldade de levantar de uma cadeira, por exemplo. Então acho que minha vida gira um pouco em torno disso e é o que eu tento passar para o pessoal, né? Você lembra quando você mesmo começou a ver essa coisa de hábitos e atitude como é tão importante? Tinha uma coisa que quando a ficha caiu para você? Eu sigo acompanhamento com psicóloga já há bastante tempo, sabe? E aí, quando junta alguns detalhezinhos do meu comportamento, eu, eu sou meio 880. Eu preciso me ajustar em alguns comportamentos, porque a minha tendência é ser muito contínuo. Então, eu consigo reparar muito de perto a diferença que algum hábito, quando ele é repetido muitas vezes, o que isso causa na vida, porque é muito nítido para mim, porque eu tenho muitos hábitos que eu repito por muito tempo. Então, eu acho que foi muito lá atrás que eu fui percebendo que, às vezes, uma garrafa de água que eu bebo de manhã, talvez pouca diferença. Mas uma garrafa de água que eu bebo de manhã, todos os dias, nos próximos 20 anos, talvez faça uma diferença muito grande lá no final daqueles 20 anos. E eu percebo que, às vezes, as pessoas não dão uma importância nesses hábitozinhos diários, sabe? Aquele, sei lá, se você come uma azeitona todo dia no almoço, depois de 20 anos comendo aquela azeitona, o seu organismo vai ter uma adaptação diferente para receber essa azeitona do que uma pessoa que nunca comeu. Então, quando eu começo a pôr mais atenção nos hábitos do dia, eu vejo que é muito mais fácil para me guiar para o caminho que eu quero seguir. Porque então eu fico meio perdido, sabe? Ou eu sigo no 8 ou 80. Então essa é a forma de eu ajustar o meu 8 para quando eu preciso de ter algum foco, eu, eu conseguir arredondar isso pelo tempo, fica mais fácil. Eu prefiro usar o volume do que a intensidade, por exemplo. Então eu vou me mantendo no caminho certo por um tempo, no final das contas eu acabo chegando, sabe? Então tem já bastante, desde talvez da minha infância ou da adolescência ali, eu já tendo a prestar um pouco mais de atenção nesses hábitozinhos. Uma coisa que você fala muito nas suas coisas é uma rotina positiva. O que é isso? Eu estudo muito os hábitos e eu tento perceber quais são os melhores hábitos para carregar para o caminho que eu quero chegar. E eu vejo que tem alguns que são unânimes entre a alta performance. E alguns deles, por exemplo, é a prática de gratidão. Se você começar a perceber e ser mais grato por algumas coisas no seu dia, isso tende a te levar para uma vida mais feliz. Então, assim, eu tento trabalhar isso como um exercício mesmo. Porque fica muito, tipo, muito paz e amor, gratidão. Mas, às vezes, aquela pessoa que chegou, que te ajudou com alguma coisinha, você conseguia observar aquilo, que ela não tinha obrigação nenhuma, às vezes, de fazer aquilo.
mas te oferecer um presente, ser grato por algumas coisas no dia, eu percebo que às vezes, por muito tempo, tende a me pôr com os melhores olhos para visualizar coisas boas no meu dia. Então, eu venho nessa rotina de pensamento positivo como um hábito mesmo, como um exercício diário. Eu tenho um exercício, todos os dias eu acordo e eu acho pelo menos 10 coisas para me agradecer pelo dia anterior e mais umas 10 para agradecer pelo dia que vai acontecer. Então, eu tento já acordar olhando, procurando no meu dia coisas boas para me agradecer. E mesmo algumas coisas ruins, porque eu penso em 10, então nem sempre eu consigo pensar em muitas coisas boas. Às vezes eu penso em alguma coisa ruim que aconteceu, mas que como que guiou meu caminho para aquela direção. Então, eu uso isso mais como um exercício de treinamento, de fato, do que só uma filosofia de vida, sabe? É um exercício mesmo. Eu sento todos os dias, da mesma forma que eu tento praticar a escrita, escrever pela mesma página por dia com uma caneta, eu tiro uma hora e faço minhas orações, tento fazer uma conexão com alguma coisa maior, tento puxar minha mente um pouco mais para o presente, fazer alguns exercícios respiratórios para ajudar nas costelas. Porque quando eu faço isso hoje e amanhã, e depois, e depois, e depois, e depois, eu percebo que de fato eu acordo muito mais feliz, por exemplo. Acordo, faço um monte de oração, agradeço pelo monte de coisa. A hora que a primeira pessoa chega até mim, eu já estou com um sorriso no rosto e já estou muito feliz de estar ali, sabe? Então eu uso isso mais como um exercício do que só um estilo de vida ou alguma coisa do tipo. Eu vi um vídeo de você, você falou com hábitos, com metas, você gosta de quebrar coisas entre physical, intelectual, emocional e espiritual. Então, se eu gostaria de fazer vamos falar um joguinho aqui. Vamos olhar cada um. Eu quero ouvir alguma coisa que você faz, que seria um hábito. É uma coisa com isso também. Às vezes a observação de mim, eu quero ouvir sua opinião com isso também. As pessoas que fazem coisas melhores, tipo, vamos falar um atleta. Um atleta normalmente tem o que é top. Normalmente essa pessoa tem um monte de hábitos, ele nem sabe que ele tem, ou ela sabe que tem. E ela, não, é natural, ele faz isso naturalmente. Mas quando você vai tipo, olhando pedaço por pedaço no dia, tipo, puxa, essa pessoa faz muitas coisinhas certo sem perceber. Então, entre isso, pode ser alguma coisa, vamos refletir um pouquinho, uma coisa que você nem vai percebendo. Então, physical, que hábito você tem dia a dia, physical, que você acha que é muito importante? E além disso, uma coisa que você já tem e uma coisa que você está tentando criar também. Tipo, que talvez seja difícil implementar no seu dia a dia. Eu faço, por exemplo, musculação todos os dias. 20 minutos, 25 minutos, não mais do que isso. Os mesmos exercícios. Eu não faço pelo treinamento em si, eu faço os mesmos exercícios. Eu faço esses mesmos exercícios há uns 25 anos. Todos os dias, há 25 anos, dia após dia. No ano de 365 dias, tirando os domingos que normalmente eu não faço, se eu tiver 5 falhas no ano, foi ruim o ano. Normalmente eu não falho nem um dia. Eu faço pilates, pelo menos exercícios do pilates, 10 minutos por dia. Todos os dias, há pelo menos uns 15, 20 anos. Eu faço também as corridas. Posso perguntar, com essas coisas, se vai a variação de números, se tenta fazer, eu gosto desses 25 minutos, quais tipos de coisas está dentro desses 25 minutos que se faz todos os dias? Eu faço, por exemplo, uns exercícios de supino, por exemplo, de peito, faço alguns para ombro, faço alguns para as costas, faço alguns para as pernas. Mas sempre os mesmos e sempre o mesmo número? Sempre os mesmos números.
Três Porque séries. como um treinador, às vezes, tipo, você tem que variar, você tem que, e você entra com um monte de regras com isso, e até tem uns treinadores que falam, não faz a mesma coisa todo dia, porque você precisa dar um choque para os músculos. Eu, pessoalmente, eu sou igual a você, eu tenho que fazer a mesma coisa todo dia, e quando eu tento variar, a probabilidade de vou perder o hábito é muito forte. Porque você sempre vai ouvindo novas dicas. Não, 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 faz flexões assim. Não, 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 vai correndo assim. E quando eu fico meio, eu sinto culpado, eu tenho que fazer essa coisa nova. Mas quando eu tento implementar a coisa nova, eu perdi o hábito boa que eu tinha. E assim, o que que eu faço? A minha variação vai na atividade e não no exercício em si. Então, por exemplo, a musculação, eu faço, por exemplo, supino, elevação lateral, frontal, desenvolvimento, e faço todos os dias esse exercício lá na musculação. Mas, por exemplo, no dia do Pilates, no horário do Pilates, eu já faço um monte de alongamento, um monte de mobilidade, que eu também repito mais ou menos os mesmos o tempo inteiro. Mas na corrida eu faço treinos de intensidade, faço treinos de tiro. Na bicicleta eu faço treinos mais longos. Então eu vou variando muito na atividade e menos nos exercícios. Porque para mim, para minha mente, é muito mais fácil. Porque eu já sei que amanhã eu tenho que subir na sala de musculação, eu vou fazer o pulley, vou fazer uma remada, vou fazer o rosca direta, e eu vou demorar mais ou menos uns 18 minutos a 17 minutos para finalizar esse treino. Então, qualquer tempinho, como eu moro aqui dentro praticamente, qualquer aluno que me ligue e fala assim, eu vou atrasar 20 minutos, dá para fazer musculação. Por lá e já vou cancelando. Então, facilita muito a minha vida, sabe? E acaba que, como facilita muito a minha vida, é a forma mais fácil que eu achei, eu consigo fazer todo dia. E eu faço todo dia há muitos anos. Então, hoje é até engraçado, porque eu peço 70 quilos, sou magro e fininho. Mas o pessoal passa rápido para me acompanhar no treino em cima. Consigo pegar muito peso, porque eu faço há tanto tempo que vai progredindo de pouquinho em pouquinho, mas com o passar de 20 e tantos anos fazendo, eu consigo ir otimizando a minha rotina, sabe? E eu acho que o meu objetivo é mais ou menos esse. Hoje eu tenho 37 anos, me sinto muito melhor que quando eu tinha 30, por exemplo. E se eu conseguir manter isso durante o passar dos anos, talvez já seja satisfatório para mim, já, sabe? Conseguir manter essa rotina pelo resto do tempo, assim. E a segunda parte, com cada assunto a gente vai falar aqui, é um hábito que você está tentando criar e talvez os desafios que você então, o hábito físico que você tá tentando criar, que talvez seja difícil. Eu tenho muita dificuldade com descanso. Eu não gosto de descansar. Não gosto. Eu gosto de trabalhar o dia inteiro que eu puder e da sexta-feira, depois de ter trabalhado 16 horas no dia, e fica dentro do meu carro, vou para a montanha, passo sexta, sábado, domingo sem dormir direito na montanha, e da domingo de noite eu volto, trabalho de segunda. Eu não gosto muito do descanso, não. E também não sou, desde quando eu era muito novinho, também não sou muito de dormir. Então, eu tenho uma dificuldade com essa parte do descanso. É uma coisa que eu estou tentando ajustar, mas também a coisa que eu tenho mais dificuldade em fazer ajuste. Porque eu deito para dormir, às vezes dá 3 horas, eu acordo e acordo doido para começar o dia, sabe? Não acordo cansado. Então, eu tenho costume de dormir muitíssimo tarde e acordar muitíssimo cedo, e eu acho que eu consigo acrescentar mais coisa no meu dia do que ficar dormindo. E como eu não tendo a ficar muito cansado, eu venho mantendo esse hábito há muito tempo, sabe? De um tempo para cá, eu tenho pensado que, poxa, talvez eu precise descansar mais, para me aumentar, por exemplo, a intensidade da minha rotina de treino, mas estou na luta. Intelectual. Que é uma prática, um hábito que você tem que é bom e um que você está tentando criar. Eu leio pelo menos um artigo por dia. Nem que seja só de passar o olho rápido em alguma coisa para ler. Porque isso pelo menos vai me motivando. Eu também deixo sempre alguns livros por perto, deixo alguns abertos lá em cima da mesa, alguma coisa,
para, por exemplo, a hora que eu sento na mesa para tomar um café, o livro já está ali aberto, já pego, dou uma lida, sabe? Então eu tento ler alguma coisa pelo menos uma vez no dia. E ainda tento assistir alguma coisa, ou no YouTube, ou mesmo que não seja alguma coisa de estudo da educação física mesmo, mas o seu próprio podcast. Muitas vezes eu coloco só para escutar, para saber sobre o treino, sobre os atletas, sobre o pessoal. Eu acho que esse talvez é um dos maiores hábitos que eu cultivo de intelecto. E um que você está tentando criar? Sim, eu gostaria muito de ter uma facilidade maior para assistir vídeo. Eu tenho uma dificuldade para ficar na frente da televisão e não tem condição. Até série, eu falo, cara, eu vou assistir uma série, pelo menos, para acostumar. Vai dando 10, 15 minutos, eu começo a ficar uma impaciência ali na frente da televisão e eu até assinei algumas coisas para ter filme, que eu falei que eu ia começar a acostumar a conseguir ficar deitado na cama, que aí eu descansaria mais e assistiria um filme, por exemplo. Mas também até agora eu estou fracassando muito nisso, sabe? Tem um monte de desenho, série, filme começado, tipo assim, 8 minutos, 10 minutos. Tá até me mostrando um padrão já. É o tempo médio. Mas ler um livro início até o fim, um livro inteiro, você tem... Porque eu vou falar bem honesto, e isso está virando difícil para mim. Eu vou ouvindo muito audiobooks, ou livro assim, né? Eu vou ouvindo muito livro assim, mas lendo, o início até o fim, eu faço um capítulo só, é tipo no máximo. Eu tenho um aluno aqui, que chama Ricardo Belo. Ele tem algumas ideias sobre alguns assuntos que ele salva a sua vida, sabe? E uma coisa que ele me falou que mudou a minha vida de leitura me tirou essa obrigação de ler da primeira página à última. Por quê? Por que você tem que ler da primeira à última? Pega o conteúdo que você precisa. Vai lá naquele capítulo 8 e lê o capítulo 8 de novo. A hora que ele falou isso, tirou um peso das minhas costas. Porque eu nunca consegui pegar um livro da primeira página e ler até a última. Aí o que eu faço? Eu tenho minhas pilhas de livro que fica lá em cima do meu armário. E é um dos hábitos que eu tenho também. Todo dia eu leio pelo menos 10 minutos de algum daqueles livros. Então eu paro lá, olho, falo, nossa, olha esse aqui, que legal. Busco, aí dou uma folheada, aí eu lembro de alguma coisa que eu já li dele. Nossa, olha que informação legal. Aí leio um capítulo, fecho, tchau. No outro dia, às vezes, eu leio outro. Não me dou essa obrigação de seguir o livro da primeira página à última. Eu leio a parte que eu quero, de vez em quando eu abro aleatório, de vez em quando eu busco alguma coisa que eu preciso, leio o capítulo 2 e pronto, largo para o lado. Eu acho que com isso, quando não é uma coisa ficção, é muito mais fácil fazer isso. Mas como jovem, né, eu ia ler muito ficção. Hoje em dia, como eu não tenho paciência de ouvir ou ler ficção, porque eu gosto de consumir o jeito que você está falando. Não, leio zero de ficção. Zero. Leitura de... O que eu estou falando nessas leituras é praticamente tudo sobre corpo humano. Ou da área mental, ou da área social, ou da área... qualquer área do comportamento humano. Ficção, eu tenho um livro do Game of Thrones ali que eu ganhei, do Grandão, que é uma série que eu consegui assistir na TV, nem o livro. Eu não consegui ler uma página dele até hoje. Fica lá enfeitando a estante. Não é meu estilo de ler ficção. Eu gosto de ler só sobre comportamento, sobre corpo humano mesmo. De resto, quase zero. Emocional é o próximo aqui. Cara, uma das coisas que eu tento fazer pro emocional é a prática de gratidão. De todos os dias tentar achar muitas coisas. Outra coisa que eu faço também eu peguei até no Instagram da Thaís, que é o seguinte, eu faço um pote, deixo um pote lá em casa, e toda hora que acontece alguma coisa muito boa no meu dia, eu escrevo aquilo no papel, dobro e jogo lá dentro do pote. E toda vez que acontece alguma coisa muito, muito ruim, eu vou atrás desse pote e leio algumas coisas que aconteceram boas, sabe? Então, isso é uma das coisas que eu tento usar mais para o emocional. E ainda tem meu filho, né? Que dá um boom emocional, assim, o tempo que eu passo com ele da tarde é um momento que eu acho que eu tenho um pico de felicidade, assim, no meu dia, sabe? Então, acho que ajuda muito também.
É uma coisa que você está tentando criar. Essa lista para mim, coisas eu gosto, hábitos eu gosto de criar de emocional. Não é, essa lista é muito longa para mim. Então, uma das coisas que eu preciso ajustar ainda é talvez ansiedade, sabe? Coisa que Uhum. às vezes fica muito acelerado. Eu tenho uma tendência a pegar um monte de coisa para fazer ao mesmo tempo. Então, de vez em quando eu dou umas fritadas, sabe? Às vezes eu paro e puta, cara, preciso ir pro mato, sumir. Eu adoro, porque aí paro o telefone. Então, eu acho que uma das coisas que eu estou tentando, que eu ainda não consegui ajustar também, é tentar acordar 4 horas da manhã, trabalhar freneticamente até 1 hora da manhã e embolando um dia com o outro, sabe? Tentar ajustar um pouco, ter mais foco, ajustar as coisas que eu preciso fazer com mais calma, para ter mais qualidade nisso, sabe? E o final aqui para esse trecho e espiritual. Espiritual, eu participo de um grupo de oração, que eu vou toda quinta-feira. É uma parte que eu tiro da minha semana para ter um foco maior nisso. Mas todos os dias, sem nenhuma exceção, na hora que eu acordo, os primeiros 5 minutos do meu dia eu passo em oração. Eu acho que isso até me evita aquela tendência, às vezes, de começar o dia já pensando que vai, que bosta, sabe? Tô Uhum. cansado e tenho que trabalhar. Então, a hora que eu desperto, já é um hábito que eu criei, já começar minha rede de oração, me passar os 5 primeiros minutos. Eu já deixo até o despertador para tocar depois desses 5 minutos para agora eu começo o meu dia, sabe? É talvez uma das partes importantes do meu dia também. Você acabou de tocar uma coisa que eu acredito demais. Eu sei sobre mim. Da manhã, acordar. Para mim, eu sei quando eu entrei nesse mundo de hábitos e como eu posso ajustar umas coisas e coisas pequenas que vai aumentar, vai crescendo. Quando isso virou uma coisa muito real na minha vida, eu aprendi uma rotina muito boa da manhã. É tipo, eu criei essa coisa e hoje em dia eu fiz tantas coisas sem pensar, porque eles são hábitos, mas foi mais do que 10 anos atrás, não foi parte da minha vida. Hoje em dia, uma coisa eu vou percebendo, tipo, 5 horas da manhã até 1 hora de tarde, 13 horas, eu sou um santo. É tipo, com hábito, eu tô muito bem, todo dia acordar, coisa certa, vou consumindo, vou correndo, faz meu treinamento, eu falo com pessoas, falo um jeito certo, atitude boa, depois almoço, vou pegar aquela coisa de chocolate, vou comer uma merda, vou começar a pensar um pouquinho negativo, vou reclamando com um amigo, chegando mais tarde, tipo, eu tenho grandes planos de fazer um segundo workout do dia, ou alguma coisa assim, o meu amigo me liga, vamos pegar uma cerveja assim, vamos pegar uma cerveja, foda-se esse mundo, e chegando à noite, nossa, eu tô em pedaços, então, da manhã, santo, de tarde, não. Você tem coisas, tipo, ou dicas, cara, quando você não está sentindo tão forte, porque ou você tem uma ideia sobre essa coisa de willpower, essa força, que é tipo uma coisa que vai variando durante o dia, na sua opinião, e tem uma coisa de fortalecer isso. A coisa que eu tento observar, quando eu estou entrando em algum ciclo negativo, é tentar separar, fazer isso que você fez, separar o turno, por exemplo. Tá? Qual é o turno que a direção muda para um lado que às vezes eu não quero, sabe? E no meu caso é mais ou menos o mesmo caso seu. Até 1, 2 horas da tarde, eu sou um santo. Como tudo certinho, impecável. A rotina é perfeita. A hora que vai batendo 1, 2 horas da tarde, vai me dando vontade de comer pão de queijo, pão e biscoitinho de café da tarde. E aí já começa a olhar para o café, então vou tomar um café, comer um bolo. Então o que eu percebi? Que, por exemplo, a hora que vai dando 4 horas da tarde, que eu fico doido para comer isso, às vezes é um horário que eu já estou com muita fome. Aí eu começo a comer, por exemplo, 2 horas da tarde, eu como uma crepioca com 4 ovos.
eu já chego 4 horas da tarde mais calmo. Eu já Uhum. chego já pensando um pouco melhor no que eu vou comer, por exemplo. Eu até não me tirei a opção do pão. Eu posso comer se eu quiser pão. Mas mesmo a hora que eu quero comer um só, porque eu já estou entupido de ovo, sabe? Então eu tento achar algumas coisas que anteceder o processo de cargos. Por exemplo, o meu almoço é muito bom, mas entre o meu almoço e o meu café da tarde, estava gerando umas 4 horas. Aí se com 2 horas da tarde ali eu fizer um outro lanche, talvez eu chego mais calmo lá no café da tarde, sabe? Ou então, eu acho no pão, por exemplo, muitas vezes eu tento dormir meia hora. Só tento dormir meia hora. Às vezes eu tô cansado, sabe? Às vezes, porque como às vezes a gente começou o dia muito cedo, 5 da manhã, por exemplo, a hora que dá 1 hora da tarde, às vezes já é mais do que uma pessoa, uma rotina de uma pessoa do dia inteiro, sabe? Então, eu tento parar e dormir meia hora mesmo. Às vezes eu nem durmo. Eu deito, ponho meu telefone para despertar daqui meia hora e fico deitado de olho fechado, mas tipo assim, sem obrigação. Fico só deitado, de olho fechado e respirando. Tipo assim, se eu quiser dormir, eu durmo. Se não quiser, eu fico aqui de olho fechado. Às vezes isso também já me dá uma descansada. Eu já entro no turno, eu trabalho o dia todo também. Eu já entro no turno da tarde mais disposto, com mais vontade. Ou então, por exemplo, eu pego o carro às vezes, ou eu dou uma corridinha, vou numa parte mais rural da cidade, fico brincando com meu filho lá um pouco, às vezes também me ajusta para voltar. Então, eu tento pegar o horário de mais caos, pego 1, 2 horas antes e tento com algumas guias, sabe? Alguma coisa que vai me guiar para um caminho mais fácil, vamos dizer assim. Não, gostei, gostei. Cara, com isso, a gente está falando muito sobre hábitos boas que se tem, hábitos boas que se quer criar, mas na mesma hora tem hábitos que pode ser mais neutro ou hábitos que pode ser, eles são maus e eles têm um grande impacto também na vida. Para si mesmo, o que você vai vendo na pessoa que vai para a sua academia, os seus amigos, o que você acha? É mais fácil criar uma novo hábito boa ou tirar uma hábito mal? E se tem dicas para fazer os dois? Sim, Na verdade, vamos focar no mal, porque a gente não falou muito sobre isso. a melhor forma de tirar um hábito ruim é incluir um bom no lugar dele. É a melhor forma. Por exemplo, se todo dia, 6 horas da tarde, você sai do serviço, senta no boteco e vai tomar uma cerveja, e você quer tirar essa cerveja, se é que ela é o hábito ruim a ser tirado, por exemplo, talvez 6 horas da tarde você vai treinar. Você joga um outro hábito naquele caminho, sabe? Só retirar o hábito ruim e deixar o espaço vazio é muito fácil para você incluir ele de novo na rotina. Então, acho que a forma mais fácil de você tirar o ruim é incluir o bom no lugar dele. A primeira coisa que eu acho que a pessoa tem que pensar é conseguir perceber qual é o hábito ruim. Eu acho que é aí que está uma parte difícil do processo, é que muita gente não percebe que aquele hábito está sendo ruim. E a maioria das pessoas acham que para mudar o hábito tem que ser uma coisa grandiosa, sabe? Tem que ser aquela mudança. A pessoa está sedentária sem fazer nenhuma atividade física. Ela acha que no outro dia ela tem que acordar e ir lá na loja de roupa, comprar R$ 500 de roupa, vir para a academia e ficar 2 horas e meia se matando na academia. Mas, eu falo, às vezes é só uma coisinha pequena. Às vezes ele levantar do sofá e caminhar 15 minutos em volta do quarteirão, depois ele vai sentar no sofá de novo. Só que se ele fizer isso todos os dias, às vezes isso já dá uma mudança que vai motivando outras coisas e vai puxando para o caminho certo, sabe? Então, acho que assim, melhor forma de mudar, trocar colocar um bom no lugar do ruim. E a coisa melhor de fazer, preocupar com o simples. Parar de preocupar com o complexo demais. Se você não faz nada, 20 minutos de caminhada já é coisa pra caramba. Começa com 20 minutos de caminhada. Não fique esperando, nossa, eu vou esperar o meu pagamento cair para eu poder ir lá na academia e depois comprar o tênis. Vai calçar o chinelo, vai fazer uma caminhadinha de chinelo havaianas. Não vai, o chinelo havaianas pode machucar muito uma pessoa que vai correr 30 quilômetros, 50 quilômetros na semana. Uma pessoa que vai caminhar 10 minutos, pode ir de chinelo havaiana, pode ir descalço. Até bom que vai de
usa alguma coisa, sabe? Mas vai. Esse começar logo, eu acho que é talvez o detalhe mestre, porque o tempo faz diferença. Cara, uma coisa, seu papel na nossa comunidade de correr é uma transformação. Que a gente eu tô vendo, eu tô gostando demais de assistir isso. Ah, e quero entender um pouquinho mais sobre isso. Esse ano, talvez começou ano passado, mas eu comecei a ver você nas provas, que não foi estranho, mas você não estava aí como corredor. Você estava aí ajudando no percurso, você estava aí tirando fotos, você estava aí fazendo coisas diferentes, fazendo coisas como voluntário. Que foi isso? Como entrou essa ideia de participar assim? Eu acho que a comunidade trail é uma comunidade tão bacana. É gostoso estar numa competição de trail, porque, cara, o grupo de trail run é uma coisa espetacular. É engraçado que você consegue chegar em último lugar de uma competição de montanha e lá na chegada você encontrar os 5 primeiros batendo papo na linha de chegada, você sentar na roda e eles conversarem com você de igual para igual. É uma comunidade muito bacana. Eu gosto de participar da comunidade em si. E esse ano, a minha meta era voltar a competir. Eu comecei um ano treinando muito. A minha meta era participar de algumas competições grandes no ano. A 100 mesmo, que é para Ouro Preto. Eu já estava pensando, cara, dá para me correr melhor do que eu fiz em Paraty. E já estava planejando Labiciano e Perdidos e algumas provas que eu não tinha corrido ainda. Só que no começo do ano eu peguei chikungunya e me deu uma arregaçada, sabe? Eu fiquei mal de as articulações tudo doendo. Falei, cara, esse ano eu não corro mais. Tava com dificuldade até de andar, assim, sabe? Aí eu achei que não melhoraria, mas de repente até melhorou. Só que melhorou. Eu retomei meu condicionamento físico, só que eu já não tinha mais. Eu não tinha feito inscrição nas provas, não tinha feito nada específico para isso. Aí eu resolvi começar aí e participar da forma que eu pudesse. Eu poderia trabalhar, ajudar. Então eu me oferecia como voluntário para fazer qualquer coisa que precisasse. Só que já nas primeiras que eu fui, cara, eu fiquei aterrorizado com a quantidade de trabalho que a galera tem. Valquíria na Cambotas, cara, o cara ficava igual um zumbi para fazer aquele negócio acontecer. O pessoal de Perdidos, eu lembro que quando acabou a prova de Perdidos, falou assim, acabou, encerrou, os três andaram pro quarto, que eles perderam até os sentidos. Eles apagaram na cama, desmaiados. Falei, cara, olha o que os caras trabalham para fazer isso acontecer, sabe? O próprio Lamicione, Lamin, trabalhando. E esse cara, por que não? Eu gosto de trabalhar pesado, sabe? Eu gosto de. Eu não importo de ficar subindo montanha e descendo montanha o dia inteiro, ou de passar o dia lá em cima. Falei, porra, eu posso ajudar pra caramba a fazer o negócio acontecer também. E aí eu fui me ajustando, vendo qual era a maior necessidade. E aí eu fui, a cada prova que eu fui, eu tentei ajudar de alguma forma que deu para ajudar, sabe? E eu tô gostando pra caramba disso, porque eu participo da comunidade, então eu vejo o que está acontecendo, participo da competição, tenho a oportunidade de correr com pessoas que eu admiro pra caramba. Tipo, cara, eu subo o quilômetro vertical do lado do mapa, por poucos metros. Mas, cara, é lindo ver o mapa subir na montanha lá no finalzinho dela. Eu consigo descer mais de 1 quilômetro de trilha com o Will aterrorizando, botando pressão pra caramba. Ou com as meninas, cara, até a Beth pra subir a montanha, até babando, ali na Bel, até o ramo. É, é bom poder participar lá da frente. E daqui a pouco vem a turma do fundo também. E aí é muita vivência diferente que eu acabo tendo na prova. E foi daí que eu resolvi começar a filmar. Falei, cara, as coisas que eu vivo ali na montanha durante a competição, a galera precisa ver isso, porque é muito bonito. As ultrapassagens, e nego passando com o motor fundindo já, mas sem largar o osso. Aí que eu cismei de comprar a câmerazinha para começar a registrar mais esses momentos, sabe?
E aí, de fato, começou a ficar. Algumas provas eu vou para fazer mais imagens, algumas eu vou para ajudar na trilha. A única coisa que eu peço para o organizador é para me deixar mais na montanha do que na arena. E de resto, qualquer coisa que precisar de ajuda, eu vou para ajudar, sabe? E a gente estava falando antes, você estava falando, não, a gente está na nova fase de trail no Brasil. O que você quis dizer com isso? O que é essa nova fase, na sua opinião? É talvez um dos esportes mais bonitos que a gente tem. E eu posso falar isso de carteirinha, porque eu gosto muito de esporte, eu acompanho um monte de esporte diferente. É incrível o tanto que é bonito a ideia da montanha, do pessoal correndo. A gente tem atletas muito legais para a gente acompanhar e tem organizadores muito empenhados em fazer provas maiores. Além de ter comunicadores como você, Valmir, entre outros, que se você for pensar, há pouco tempo atrás não tinha. O que a revista mesmo, Trail Run, vem fazendo. Então, na minha opinião, essa mudança que começou aí depois da pandemia deu uma profissionalizada no negócio que a tendência, eu acho que não tem mais como frear, sabe? Eu acho que agora vai, mas vai mesmo. Você vai ver que ano que vem, o UTMB vai estar muito mais legal para os brasileiros. Agora, depois que voltar essa prova para Paraty, então, vai ter muito mais atleta. Então, vai ter muito mais gente filmando e mostrando aquilo ali. Então, vai. Cara, é bonito demais. Eu vejo a cada postagem que eu faço de montanha, cara, quem vê uma corrida daquela lá no Mestre Álvaro, por exemplo, ou na Serra Fina, e não fica com vontade de ir naqueles lugares, sabe? Então, eu acho que a tendência é só crescer. E a galera, e eu estou muito próximo da parte da comunidade que está ajudando a fazer isso crescer, e eu estou vendo a galera pisando no freio, não, sabe? Eu estou vendo a galera pisando no fundo do acelerador. Eu acho que em poucos anos vai mais do que dobrar a quantidade de atletas e de mídia em geral, sabe? Então eu acho que o nosso esporte tende a crescer muito. É claro que eu quero ajudar também a fazer isso acontecer. Cara, uma outra coisa que aconteceu na sua vida esses últimos anos, você virou um pai. Pode falar sobre esse processo, como isso mudou sua perspectiva com coisas? Cara, o Gael mudou praticamente toda a minha perspectiva. Eu nunca fui um cara muito que sonhava em ser pai ou alguma coisa do tipo, não, sabe? Queria ser pai, mas não era tipo assim, se não fosse também, não era um sonho de vida. A gente tentou engravidar, a Rita ficou grávida até mais rápido do que a gente imaginava. A gente ficou meio com medo no início, tipo, nossa, como vai ser um filho agora? Eu com essa rotina, nossa, como vai ser? Cara, a partir do momento que ele nasceu, cara, a vontade nem de descontar dele, não, a vontade de segurar ele, ficar só abraçado com ele o tempo inteiro. E a personalidade dele ainda é muito parecida com a minha. Então, é muito. Parece que eu já tenho meio que um manual dele, sabe? A gente se trata muito bem, a gente sabe. Ele sabe como conversar comigo, eu sei como conversar com ele. Então, no final das contas, a gente se dá bem demais. E a experiência de virar pai vai mudando algumas coisas na nossa personalidade que a gente não faz nem ideia. Tipo, não tem como eu ser tão irresponsável como eu era há pouco tempo atrás. Poxa, tem um carinha ali que precisa. Eu tenho que estar presente aí nos próximos anos na vida dele para contribuir, para tentar fazer. Então, eu percebi, eu acho que isso, o dia que eu percebi a diferença que isso fez na minha vida foi na UAM, que é a tentativa de 1.000 e poucos quilômetros que eu tentei fazer, que no quilômetro 350, a hora que eu tive um percalço, que teve um problema, cara, até o dia antes desse negócio, eu nunca pensei em voltar. Eu sempre segui em frente. Mesmo machucado, eu sou até meio colher de pau, eu falo que eu não sou daquele que se estou sentindo uma lesão na prova, é melhor eu me poupar e largar. Eu vou machucar até o final e depois eu resolvo, sabe? Eu gosto de seguir.
Mas lá na UAI, a hora que eu machuquei, cara, parecia que todos os meus demônios falavam, volta pra casa, volta pra casa, volta. Eu só queria voltar pra casa, sabe? Eu falei, cara, que grana é essa de voltar, sabe? E eu nunca tinha tido tanta vontade de voltar pra casa igual eu fiquei naquela época. Falei, cara, de fato, dali pra frente, eu já mudei todo o meu esquema de rolê. Eu não consigo ficar fora de casa tanto tempo. Eu sinto falta dele pra caramba, sabe? Eu vejo ele, eu fico com ele uma boa parte do dia. Então, 2 dias que eu fico sem ele, passa uma falta do cão na minha vida também. Então, acho que a mudança foi quase que completa. Eu sou praticamente outra pessoa depois que ele nasceu. Cara, com é, para mais ou menos fechar aqui, mas ainda tem umas coisas eu quero explorar com você. Quais livros ou fontes de informações você gostaria de deixar para pessoas, para guiar pessoas, para explorar essas ideias que você está falando durante essa entrevista, de hábitos, de uma rotina positiva? Quais fontes você ia recomendar? Cara, tem um livro que chama O Poder do Hábito, que é muito legal. O outro chama Mindset, que é bem legal também. Eu gosto desses livros mais simples também, tipo O Milagre do Amanhã, que é um livro que você pega ele, que você abre ele num dia que você for ler, você vai folheando ele ali, ele te acrescenta alguma coisa também. E a maior parte dos livros que eu leio dele são livros mais técnicos, né? Mas esses de comportamento, tem até a arte de influenciar pessoas, que também é muito legal, aprende muito sobre comportamento. Acho que o que vem na minha cabeça agora são esses, que é os que estão na cabeceira ali. E quais rotinas você acha que seria importante para a pessoa ouvindo que está querendo mudar coisas na vida? Cara, pela minha experiência aqui na academia, uma rotina que você não pode deixar de ter de jeito nenhum é pelo menos 20 a 30 minutos de atividade física. Eu trabalho diretamente com as pessoas que viveram 50, 60 anos sem atividade física. E, cara, é impressionante quanto dá o problema, como é mais difícil trabalhar isso numa pessoa que não tem essa rotina, sabe? Uhum. Eu vejo que pessoas que vêm de uma rotina de atividade física e se lesionam, ou tem algum problema, como que é mais fácil, ela já tem um mindset criado para aquelas atitudes. Então, se tem uma coisa que eu acho que a pessoa tem que começar a fazer de qualquer jeito, gostando ou não, é 20, 30 minutos de atividade física, que seja uma caminhada na praça, sabe? É um dos hábitos que eu acredito que pode ser mais poderoso para a saúde em geral. Cara, Felipe, eu tenho que falar, é fácil falar sobre coisas assim, é fácil, ai, falar, você simplesmente tem que mudar seus hábitos, você simplesmente tem que pensar mais positivo, ou você tem que ganhar uma rotina mais positiva, mas implementar, fazer é uma outra coisa. E ainda mais quando você tá, tipo, destruído. É tipo quando tudo dá errado. Vamos usar o micro da vida, uma ultramaratona. É fácil treinar fácil, entre aspas, treinar. É fácil criar um plano para esse ultra, mas chegando depois 80 quilômetros e tudo deu errado, é difícil implementar as coisas. É uma coisa eu sempre tenho muito respeito para você. Esses momentos que eu passei e você estava ao lado de mim, acho que muitas pessoas iam cair dentro do buraco de reclamar. Eu acho que para mim mesmo, no passado, mais jovem, eu tinha essa natureza de reclamar nesses momentos. Hoje em dia eu tenho absurdamente um nível de respeito para pessoas ao lado de mim nesses momentos que cala a boca e vai em frente. Mas você vai o nível ainda mais. Você vai sorrindo nesses momentos. Eu posso falar várias histórias para as pessoas ouvindo quando
a gente estava nas situações, tipo, exausto, pesado, e nem numa palavra de reclamação, pelo contrário, você estava rindo. É tipo, uma cara destruído, tipo, óbvio você não tem nada no tanque, mas você ainda está sorrindo. E por causa disso, eu sei muito mais de só palavras para você, é um estilo de vida. Então, eu quero deixar isso muito claro para as pessoas. Eu aprendi muito de você nesses momentos. Boi Preto várias vezes, o reta final com você, ano depois ano. O mestre Álvaro acabando o dia com você aquela noite foi ótimo. Então, cara, quero falar muito obrigado e colocar um pouquinho de gratidão no meu dia e seu nome nessa lista. Muito Isso é obrigado, bom. irmão. Agradeço demais as palavras. Sabe que é sempre um prazer correr do seu lado. Eu acho que é difícil, enquanto a gente está correndo do lado de pessoas que a gente gosta, a gente ficar muito triste, por mais que muito cansado. Eu tento diferenciar bem, sabe? Muito cansado não é a mesma coisa que muito triste. Muitas vezes eu estou muito cansado, mas eu estou cansado por estar fazendo uma coisa por muito tempo que eu gosto, sabe? Então, eu não tenho muito motivo para ficar triste. Isso é um negócio que você falou dos hábitos. Eu tento reparar justamente nisso. Se deu muito errado, justamente é por causa de algum hábito que teve ali que direcionou para aquilo. Então, tento buscar nessa fração onde que estão os hábitos errados. Porque se eu estou mausaço, já é alguma coisa que me carregou para aquilo ali mesmo, sabe? E eu acho que mau humor, normalmente, é um caminho que atrapalha mais do que ajuda. Atrapalha mais para pensar no como eu vou chegar lá na chegada do que me ajuda de alguma forma. Então, eu tento me manter o mais positivo o tempo inteiro, sabe? Cara, você falou, entre os hábitos, você falou criando metas, ou ter metas. Daqui em 20 anos, a meta de Saliba é... Cara, eu acho que eu já alcancei mais ou menos a minha meta de vida, sabe? A minha ideia de daqui a 20 anos é conseguir manter o que eu tenho hoje. Quer ir para a montanha no final de semana, passar. Normalmente eu gosto de ir sexta e ficar sexta, sábado e domingo andando o dia inteiro, voltar a trabalhar o dia inteiro de segunda a sexta. Eu acho que se eu chegar nisso daqui a 20 anos, eu já estou bem, sabe? Muito bom, cara. Saliba, muito obrigado, cara. Foi uma viagem muito gostosa no outro lado com você, irmão. Cara, agradeço demais. Sempre é um prazer conversar com você.